Vamos dar uma passadinha em todos os settings, só para ter certeza que você está com o melhor setting de tudo, de gráficos, de tudo? Eu vim contigo mesmo para você me ajudar a configurar tudo. Sim, vamos fazer isso. Ó. Abre o seu menu com o X aí da sua mão esquerda. Certo. Vai na barra de baixo ali, vai na engrenagem, em settings. Tá. Aí você tem uma tela na sua frente com 6 opções. Clica em... Tá em inglês o seu ou tá em português? Tá em inglês. Tá, clica em Room Positioning. Tá. Tá, aqui você tem... Bom, Set Floor Position é o melhor jeito de você achar a altura da mesa, né? Você já deve ter usado isso? Tá, beleza. O Lock Horizontal você deixa desclicado e o Lock Vertical você deixa clicado. Já te explico por quê. Eu já fiz isso aí também. Beleza. Aqui nos dois grandões de baixo da esquerda, o Draggable Position deixa desclicado e o outro deixa Always Active, o Reset Position Rotation. Tá, é o que eu seguro o botão de cima para ajustar, isso aí mesmo. Para ajustar de vez em quando. Porque aí quando você estiver nessa tela que a gente está agora, com o botão, esse da esquerda não ativo, ele só funciona quando você está nessa tela agora, do Room Positioning. Aí o que acontece? Você está dando aula para um aluno, você quer colocar o robô, por exemplo, aqui, você entrou primeiro na sala, certo? Sim. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, se eu for em avançados, multiplayer extra e colocar o meu robô vai aparecer de frente para você. Que você é o meu aluno. Entendi. Ele fica de frente para quem entrou na sala. Entendi. Primeiro, para quem entrou primeiro. E aí o que acontece? Eu vou na minha tela de Room Positioning agora, eu arrasto a minha mesa para o outro lado, por exemplo, eu tô aqui do seu lado. Agora sim. E aí você não tá vendo os controles do meu robô, mas o meu controle do robô tá aqui do lado esquerdo. Entendeu? Aí eu posso pôr, por exemplo, o meu robô lançando bola, e aí você bate um pouquinho, e eu tô vendo você bater, e como eu tô do seu lado, eu posso falar, olha, eu paro o robô e falo assim, olha, seu movimento tem que começar daqui, ó, põe a raquete junto com a minha, eu vou até ali, você tem que mexer o punho assim, você tem que fazer, entendeu? Então, em vez de pegar na mão do aluno, a gente entra no corpo do aluno aqui e bate bola assim, então é mais fácil, entendeu? Então, o robô vai sempre, voltando aqui no Room Positioning, esse gatilho do dedo médio aqui do controle, ele só vai funcionar quando você estiver nessa tela, tá? Quando você estiver em outra tela, ele não funciona. Os gráficos, clica nos gráficos e me diz o que você tem aí na frente. FPS eu botei 120. Ótimo. Aí o Anti-Aliasing tá low. Ótimo. O Render Scale tá 120%. Perfeito. E o Full VET Rendering tá Ultra. Ultra, perfeito. Deixa assim que tá ótimo. Clica no avançado agora ali em cima, na cenoura. Tá. Clica do seu lado esquerdo ali, você vai ter Controller, né? A primeira opção. Vai na última aba, que é More. More. Tem um negócio ali que chama Multi-Hit Protection. Esse tem que estar ligado. Sim, tá. Multi-Hit Protection, beleza. Isso, tá? Agora vai em Tracking. Os outros dois também estão. Paddle Buttons. Sim, eu não... Isso, Paddle Buttons eu deixo, lógico, porque você precisa dos botões, mas o Laser Hint eu tiro, porque é o laser que, quando você apontar, você vai poder ver o laser de qualquer jeito, esse laser que sai da mão para clicar nas coisas. Mas, por exemplo, você tá treinando um saque, alguma coisa, sei lá, e aí fica o laser na mão, assim, atrapalhando, eu deixo ele desclicado, porque ele vai aparecer a hora que você apontar para alguma coisa mesmo. Então, entendi. Então eu tirei também. Eu gosto de jogar sem. Tá, vai Tracking. Aí vai no Tracking, você tem 4 opções do seu lado direito. Tá. As 4 tem que estar ligadas. Use the não. Use the default não. Do seu lado esquerdo é só o Standard for Non-Paddle Controller. Tá. Do lado esquerdo sim, do lado direito, que é o GLVP. Isso. Clica em todos eles, todos os 4. Tá? Os 4 beleza. ativos. Vai em Ping Ball, que é a quarta opção ali da esquerda. O Ping Ball mais legal de usar, que eu acho que é o que me confunde menos. Aqui a gente não vai precisar usar ping ball porque o nosso ping é muito baixo. Mas quando está acima de 100 de ping entre você e o outro jogador, já vale a pena usar para você não perder a bola de vista, para você não ver a bola passar da raquete do cara. Eu uso on impact em vez de instant. Tá. O fade duration 70.
E Dynamic Fade deve estar já selecionado por padrão. É. Isso. E lógico, aqui pra gente isso não vai fazer sentido nenhum, não vai adiantar nada, mas quando você estiver jogando com um cara lá dos Estados Unidos, Europa, Ásia, aí você vai acabar usando o ping-ball, e aí essa configuração é uma configuração bem confortável. Para você ver o rastro da bola e ela não te atrapalhar tanto também. Tá? Minha raquete aqui, minhas borrachas, né? Eu Tá. tô usando Bounce 82. Forehand ou backhand? Os dois, tô usando igual pros dois. Os dois, tá. 82. Eu deixei 82, a spin o máximo, que é 82, né? Sim. E o throw tá 1.12. 1.12, tá. Isso aí você vai mexendo aos poucos. Você pode criar borrachas novas, dar nome para elas e pode deixar o jeito que você quiser. Inclusive fazer várias raquetes com combinações diferentes das borrachas que você criou, que fica mais fácil de trocar. Então, por exemplo, sei lá, você tá jogando... Opa, deixa eu parar isso aqui. Você tá jogando com alguém, por exemplo... sei lá, tá no meio do jogo. No jogo ranqueado... no jogo ranqueado, você não tem como mudar raquete no meio do jogo. Tá. Mas entre os jogos, sim. Acabou o primeiro jogo. Estamos jogando uma melhor de 7 partidas. Acabou o primeiro jogo, você pode ir lá na sua raquete, de repente, pro próximo jogo e trocar um pouquinho, colocar alguma coisa diferente que você vê que tá muito difícil de controlar. Entendi. Você pode fazer isso. O jogo permite isso, tá? Bate um pouquinho de bola com o robô, essa bola normal, só pra eu dar uma olhada em arco, essas coisas, pra ver como é que você tá. Dá uns drives aí também, a hora que você estiver confortável. Boa. Você sente ela bem confortável? Você sente que tá rápido o suficiente? Ou que tá com um bom arco? Como é que você sente? Cara, eu sinto que tô devagar. Tipo, eu sinto que eu faço muita força e a bola não anda, sabe? Muita força e a bola não anda. Tá. Vamos fazer uma coisa diferente, então. Faz uma borracha nova lá pra você. Essa vai ser a sua do forehand. Liga o Lab Bounce Data embaixo. Tá. E agora vai pro Bounce Nisa 100. Tá. Coloca spin 80. Um pouquinho menos. Isso. E o Throw Coefficient coloca... Eu tô jogando com 1.11, eu tô jogando. 11? 1.11. Tá. Mas depois a gente ajusta isso. Salva ela. Tá. Aqui tem oversized e normal. Usa oversized. Sério? Sério, porque aqui não faz diferença, você vai ter mais área pra jogar. Beleza. Tá? Porque não tem aquele ponto que se pegar no cantinho fica ruim, ou a raquete mais lenta por causa da resistência do ar, aqui não tem resistência. Tem nada disso. Uma grande maioria dos jogadores joga com oversize porque é mais fácil para bloquear, para entrar na mesa e tal. Então foi. Bate um pouquinho agora, vê como é que tá. O que você tá achando? Cara, tá bom, mas eu tô achando que dá pra diminuir um pouquinho o arco dela. Ainda pra ficar tem muito arco? Pra mim, eu acho que ainda dá pra diminuir bem um pouco, assim. Baixa pra 1.09, vamos ver. Quanto menos arco, mais fácil fica pra contra-ataque e bloqueio, tá? E quanto mais bounciness, também fica mais fácil pra contra-ataque e bloqueio, porque a bola sai mais reta da mão e mais rápida, né? Essa configuração até agora é o mais próximo que eu consegui chegar de uma borracha rápida normal, assim. Tá, mas aí eu vou te perguntar, vai mais... O metagame do jogo, ele faz mais ponto em bolas mais rápidas ou ele faz mais ponto em bolas mais efeitos? Mais giro. O jogo ele é baseado em giro mais do que velocidade. É mais fácil fazer giro com menos esforço nesse jogo. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, se você for ver a qualidade das bolas, estou arrumando aqui um negócio. Aí, se você for ver a qualidade da bola, por exemplo, se você der um drive na casa acima de 120 de efeito, é um bom drive. Tá. Agora, se for um contra-ataque, por exemplo, daqui a pouco eu vou pôr uma bola aqui para você contra-atacar, aí você vai ver que esse efeito pode chegar, a 160, 170, tem gente que chega a 200 até. Acho que tá bom.
Tá bom? Eu tô sentindo que ela tá indo um pouco mais, tá andando mais, tô com mais controle pra dar na paralela. Né? Antes eu tava com menos controle, tipo, pra dar essa bola no meio e na paralela aqui, principalmente na paralela, né? Sim. Agora tá mais tranquilo. Tá mais fácil, tá. Eu vou colocar uma bola que é tipo um loopzinho, tipo um drive com drive. Deixa eu ver só o spin aqui se tá certo. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tá. Aí você vai ver, tá com 90 de efeito, tá? É tipo um drivezinho e tal. Eu quero que você dê um passinho pra trás e dê drive em cima dessa bola. Eita. Nossa, eu perco a bola de vista. Aqui vai ter que ser, a gente não tem aquela visão periférica, né? Então. Olha. Eu tenho que acompanhar com o olho, mas encaixar melhor aqui. Fecha mais o ângulo que o normal, tá? E senta a mão pra frente. Isso. Aí sim. Aí você começou a ter spin bom e a velocidade mantém mais ou menos igual. Boa. Boa. Aí já começou a dar spin 135 aqui. 132 agora. Isso aí. O negócio é acostumar com óculos mesmo. Acostumar com óculos. No começo você fica, caralho, se eu pular para uma bola vai dar certo. E você tem que girar um pouco mais o corpo, girar um pouco mais a cabeça para melhorar o rastreamento também na hora que você tá jogando, né? Então. Deixa eu respirar um pouco. Respira um pouquinho aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu procurar uma outra... Eu quero te mostrar um outro... Vamos fazer um outro treino aqui também pra gente ver bola por baixo. Isso. Uma bolinha por baixo na sua direita para você fazer o topspin, fazer a abertura, só para você ver como tá. Uma bola peso ok, assim, peso bom, mas nada absurdo, mas um peso mais pesada, tá? Diferente. Essa é uma bola com 35 de giro para baixo, então é uma bola ok, assim. Estou fazendo muita força em um momento errado. Outra diferença técnica, que é o seguinte, para fazer efeito, você não precisa tensionar tanto. Você não precisa tensionar tanto. Você pode deixar o punho mais solto e o braço também um pouquinho mais solto. Um pouquinho mais que o normal. Você pode tensionar, mas ela também anda bem se você jogar mais solto. E o toque, eu preciso dar o toque como se já na normal. Real. Vai ter que dar o toque, vai ter que girar com a mão aqui em cima, vai ter que raspar igual, isso é igual, tá? Pensa em relaxar um pouquinho mais a mão, que ela vai andar bem. Aí. Boa. Então, a velocidade tá incrível para essa bola, para esse tipo de bola. Essa é a minha melhor bola, na real, né? Não esperava menos de você nessa bola, na verdade. Eu não tô encaixando ainda. Não. E lembra que a trajetória é como se você estivesse numa mesa mais antiga, uma mesa que não anda tanto a bola. Então ela vai cair um pouquinho antes. Então se você esperar demais, ela vai cair muito e vai ficar ruim, tá? Não. Calma. Nossa, eu tô perdendo. Boa. Toque. A da diagonal eu tô batendo muito, acho. Relaxa um pouco, solta um pouco mais o braço. Isso. Mais pra frente. Boa. Boa bola. Ok. Uma última coisa aqui no forehand, daqui a gente passa pro backhand depois para dar uma ajustada, que essa eu acho que é o divisor de águas para quem começa a fazer a transição do virtual para o real, que é bloqueio. Esse é o bloqueio.
Dá uma olhada nessa bola. Essa é uma bola de 110 só de efeito. Você tava jogando essa bola 130, tá? Tá. Nossa, tá com bastante. Então, essa é a questão. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó, dá uma olhada. O jogo, a física do jogo faz o efeito reagir mais. Por isso que efeito ganha de velocidade aqui, é mais eficiente, tá? Como ele reage mais na sensibilidade da raquete, o cara fez a curva para você. Na vida real, a gente entra com um ângulo meio aberto e na hora de tocar na bola, a gente ajusta o ângulo para fechar e dar uma empurradinha. Sim. Aqui a gente já tem que entrar com o ângulo final. Tá. Não dá pra bater na bola. Não. E quanto antes você pegar essa... Ih, minha raquete tá ruim aqui. Isso. Quanto antes você pegar essa bola aqui na frente, melhor. Tá? Então, em vez de eu tenho que ir assim já. Eu tenho que bater aqui assim pra baixo. Isso. E é mais compacto. Usa mais o efeito do cara. Se você entrar firme e compacto, você empurra ele pra trás. Isso. Exatamente. Você não vai abrir e fechar em cima da bola. Você já entra fechado. Tá? Na real, é como se eu estivesse jogando de pino curto. Mais ou menos isso. Exatamente. Eu ponto mais alto aqui, aí eu isso, já joga pra frente. Eu vou aumentar um pouco o efeito dessa bola pra 120, que é uma coisa mais normal de acontecer. Tá. Você vai ver que, ó, é exatamente isso. Então, o tempo de bola nesse primeiro bloqueio é mais importante, tá? Não, aqui não. E não leva tanto com o braço. Trava o braço um pouquinho na hora, faz um pouco mais compacto. É a mesma velocidade, né? Vai dar na mesma. Opa. Vai dar na mesma. Se você empurrar ou não, vai dar na mesma. Isso, mais compacto. É um tapinha mais firme, entendeu? Não levando tanto. Isso, exatamente. Não, pra lá. E se eu dar um giro assim? Não, muito difícil. Ela reage mais rápido. Tá? Por isso que chop block, essas coisas, é bem mais difícil aqui quando você tá jogando num nível maior, tá? Ó, é possível fazer, mas ele reage super rápido. A precisão fica bem mais difícil. Tô vendo. É mais fácil, tipo, não, tá reto. Entra reto, joga o cara pro fundo e aí você pode afastar pra trocar bola. Nossa senhora. A gente já vai resolver o do backhand. Olha. Eu tenho que... E se eu der um over? Você pode, mas talvez não deva. Tipo, é muito... Você vai ter... Primeiro que essa bola cai muito rápido. Então você perde o ponto alto dela muito fácil. Tô vendo. Segundo, que você vai ter que entrar tão fechado que você vai ter que dar pra baixo esse drive. Não vale mais a pena. Mais pra baixo ainda. Não vale, na primeira não vale a pena. Depois dá. Depois que você joga o cara pra trás e ele der outra, aí depois a bola vem mais funda, aí dá pra contra-atacar de boa. Opa! Nossa! Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Tá. Se eu tirar a mão. Mas aí o cara vem quebrando. Então, exatamente. O lance é entrar firme, compacto, já com o ângulo final, para empurrar o cara para trás. Mas. Não mexe o punho. Tá. Já deixa o ângulo final travado. Vai só com... Se você entrar com o corpo empurrando para frente, vai mais fácil, que você não usa o braço. Isso. Tô vendo aqui. Você tem mais controle, entendeu? Eu deixo fechado aqui e uso... já deixa travado. Essa é a primeira coisa, porque quando o cara vem do real, imagina que aqui qualquer um pode dar o spin do Timo Boll. Sim. Então, você tem que respeitar o spin um pouco mais. Aí você dá o spin lento, o cara tira o braço aqui para contra-atacar, você já sabe, vai mandar na lua. Vai ficar ruim, entendeu? Então, essa é uma diferença. Vamos fazer um pouco de backhand, Léo, para ver como é que tá? Para ver se a gente acerta a borracha? Bate um pouquinho aí de back. Porque essa borracha sua de back é uma borracha relativamente rápida, né? Você tentou as coisas de anti-spin pra ver que isso ficava muito ruim? Então, eu tentei, só que assim, tipo, ela espirra muito e ela não... Como é que eu falo? Tipo, ela espirra muito e não tem o efeito que a gente gostaria que tivesse. Aí o que eu descobri foi que, tipo assim, por exemplo, numa bola meio que lisa normal, por exemplo, lança essa bola que tá tendo aí. Eu consigo... Só um pouquinho, deixa eu só... Acho que aqui... Aí, vai. Então, ó, essa bola aqui que eu bato assim... Eu consigo também fazer um chop block igual de pino, tipo, com a mesma configuração, entendeu? Só que a bola que tá pra cima aí já é diferente.
chuto não é muito... O que você sente? Cara, o meu back aqui, ele anda bem, mas o meu chuto, mais ou menos. O que eu faria aí, cara, de repente, alguma coisa com menos spin, até para facilitar seu bloqueio e você entrar mais reto, mais fácil. Uhum. Cria lá uma borracha. Quase, não vai ser um pino curto, porque você consegue botar giro também, assim, bom, né? É só para você conseguir entrar mais rápido. Faz tipo um pino curto. Aí você vai ligar o lab bounce também. Tá. Joga o bounciness joga para 90 por enquanto, a gente vai ajustando. Desce o spin para 75. E aí o throw coefficient leva ele para você tá 1.11, 1.12? Eu tô 1.16. 16? 16? É. Caralho. Desce para 1.13, vamos ver como é que fica. Então fica 90, 75, 1.13. Tá com o lab bounce ligado. Vê como é que fica agora. Ligado. Vamos ver. O shot melhorou. Melhorou? Melhorou, consigo dar mais chapadinha reto, né? aqui. Opa. Não, esse aí eu tenho que... Vou dar um passinho pra trás, vou dar um back. Mais interessante? Pouquinho. O que você sente? Tô sentindo a bola indo um pouco mais, mas eu tô... Não sei se sou eu. Como é que tá o ar? Então ele tá bom. Tá bom? Não tá muito alto? Não. Melhorou pra dar shot. E pra dar back ficou meio que igual, assim, não ficou ruim, assim. Ficou melhor pra fazer o shot block. Ficou melhor porque com menos spin na borracha, ela reage menos ao spin do outro. Não necessariamente você vai gerar menos spin, mas ele reage menos ao spin do outro. Entendi. Entendeu? Que seria mais ou menos um pino curto, né? Reage menos. Vou colocar aquela bola de 90 de efeito que ele dá. Só deixa eu acertar o giro aqui dela um pouquinho. Aí, vai. Muito melhor. Deixa eu colocar mais bola por segundo, tá muito lento isso aqui. Vai. Jogar dando shot isso aqui. O que eu vejo para você, a princípio, numa primeira adaptação assim, é que você jogue reto, bloqueando e dando um choto rápido, com um bom jogo de mesa ali no backhand, para poder sobrar a bola para sua direita, né? Você não vai conseguir entortar tanto a bola e tal, você vai ter que jogar um pouco mais reto, um pouco mais rápido no lado do backhand, mas vai acabar sobrando para a direita. Então, se você tiver consistência no backhand, já vai te resolver o problema a princípio. Eu acho que a minha melhor versão, na verdade, jogando, que principalmente quem me conhece fala, é que eu jogo bem de pino curto, porque fica menos tempo de reação. Sim. E aí eu percebi que, quando eu taco uma bola e o cara bloqueia essa bola, aí a adaptação do óculos para você não usar a visão periférica, você precisa olhar. E aí você fica... Aí isso daí que precisa pegar com o tempo. É um ajustezinho, porque a gente está acostumado a ver mais coisas do nosso lado, né? Sim. Para dar noção. Então parece que a gente está preso no começo, né? Dá a impressão que você está numa cadeia, você dentro de uma caixa, assim, né? Não, eu perco a área aqui, ó. Essa área aqui eu não enxergo. Aí eu tenho que fazer assim. Sim, você tem que girar. Aí, quando a bola vem muito rápida, fica ruim. Aí eu acho que isso que ganha jogo também. Porque se você ficar bloqueando muito, você ficar numa média distância só passando a bola bloqueando, acho que você ganha dos caras também. Sim. Vou colocar uma bola por baixo aqui também para você, parecida com aquela outra. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho, peraí. Aqui, pronto. Só para você sentir aquela mesma bola da direita, tá? Preciso... Nossa, foi demais agora. Isso. Não, tem que... Talvez essa bola aqui seja a melhor do jogo.
do que eu tentar dar uma assim. Sim. Sim. E outra, se você usar isso no jogo só para abrir o jogo quando precisar, sem precisar forçar em nada e deixar o ponto pro forehand depois, não vai ficar ruim. Né? Não precisa. Ó, não vai. Abre o ângulo, controla um pouco mais que já vai ficar bom. Não precisa sair rasgando aí desse lado, né? Então. Você pode fazer uma variação de spin também, um pouco menos de spin, um pouco mais também para abrir, exatamente. Tipo assim, né? Exatamente. É isso. Você não precisa dar um mega spin nessa bola, mas também se tiver variação, colocar bem, entrar consistente ali, vai ficar bom também. Aí, ó. Não. E é treino também, né, Léo? Você treinou, acostumou ali também, vai começando a ficar preciso, né? Começa a ficar bem preciso o golpe e fica bom. Deixa eu ver se consigo fazer um shot. Só pegando um ponto mais alto aqui. Dá até. Vai ter que ser mais pra frente. Daria pra tirar mais o spin dela, jogar o spin pra um 72, mais ou menos, ao invés de 75. Você ia conseguir fazer essa bola mais fácil. Até dá. Dá, sim, sempre dá. Só... Isso. Vamos pro bloqueio aqui nessa bola agora, vamos ver o que acontece? Bora. Olha! Não leva a bola, é um tapinha pra frente, fechando, com o ângulo final, isso. Anda com o corpo, avança o corpo na frente pra você bloquear, isso. Em vez de usar a mão, usa o corpo pra entrar, porque a mão fica mais firme no ângulo final. E assim, ó, não enrola essa bola, é mais reto mesmo. Não, mas não pra baixo. Tem que ser mais... Isso. Não dá. Você pode tentar. Dá, mas é bem difícil, né? A precisão dela fica horrível. E não fica tão eficiente, né? Uhum. Não vai girar tanto e tal, não vai mudar tanto. Tá. Olha. O problema é que a gente não consegue prever muito que tá muito pra baixo, né? Ou muito pra cima, quer dizer. Vendo o cara jogar assim. Você tem que... tem outra coisa também, você tem que se acostumar a ler o efeito sem a leitura do corpo do cara, né? É a entrada da bola e trajetória da bola, por isso que demora um pouquinho para aprender a ler o efeito, né? Por isso que bloquear no jogo, essa transição para bloqueio da vida real para o virtual é um pouco mais difícil, porque para ler na vida real você tem o corpo inteiro, você vê a expressão do cara, você vê tudo, você consegue medir melhor o tanto de esforço que ele tá pondo, né? No virtual, cara, na dúvida, se tiver na dúvida, tem efeito pra cacete. Entendeu? Considera que tem efeito pra cacete na dúvida. Quando não tem, fica mais óbvio. Tentando achar um jeito de deixar a mão parada só pro... Não, tem que vir assim, não. Essa do meio. Tem que... Não posso fazer isso, eu tenho que fazer assim. Não posso usar muito punho, eu tenho que usar... Não, eu tenho que... trava o punho no ângulo final e dá um tapa pra frente, não dá um tapa pra cima. Você não precisa fazer arco nessa bola pra corrigir ela. Você vai usar o spin do cara e vai jogar reto. Não. Mais pra... Não. Caramba, é difícil a paralela, hein?